E aí existe um momento em que a gente precisa parar e se autoconhecer, conhecer as nossas estruturas, as nossas percepções. Olá, estamos começando mais um Neyman Talk gravado aqui na sua Livraria Santos do Shopping Pontal em Porto Alegre. Hoje o programa está diferente. Estão comigo a neuropsicóloga Adriana Gouveia e o filósofo, nosso querido Coronel Piaggio. Uma conversa maravilhosa onde juntamos a verdade da filosofia, a depressão, a melancolia e a tristeza numa conversa que foi realmente muito impactante. Se eu fosse você, eu assistiria do início ao fim. Você que acompanha o Neyman Talk diariamente sabe que semanalmente eles estão comigo. A neuropsicóloga Adriana Gouveia e o filósofo Coronel Piaggio, que sabe que são dois queridos e que trazem para nós só informações que engrandecem o nosso dia a dia. Adriana Gouveia e Coronel Piaggio, vou aí buscá-los. Meus amigos, é um privilégio grande. Aliás, receber cada um de vocês já é maravilhoso. Hoje os dois juntos vai ser assim especial de primeira, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? A Adriana, nossa neuropsicóloga, Coronel Piaggio, nosso filósofo. Gente, hoje aqui no Neyman Talk, nós faremos uma experiência diferente. Eu tenho aqui uma neuropsicóloga e tenho um filósofo, que estão conosco todas as semanas, né? A previsão de dar continuidade na nossa conversa, a Adriana falando sobre depressão, melancolia e tristeza. E o Coronel Piaggio, dentro do que nós já vimos conversando também, falando sobre verdade, segundo a filosofia. E hoje, numa conversa muito agradável aqui, que será agradável para nós, esperamos que seja agradável para vocês também, a gente vai misturar tudo, até porque são campos que se interligam. É tudo comportamento humano, né? Aqui nos bastidores, o Coronel Piaggio fez um comentário muito interessante que vai ser o início da nossa conversa, né? Então, essa coisa da depressão, da melancolia e da tristeza, isso tudo tem a ver de como a pessoa está interpretando a sua verdade, né? Então, como é que, na sua opinião, Coronel, como é que a verdade da pessoa pode impactar nesses, podemos chamar de desvio de conduta? Não, é o quê? Nesses transtornos. Transtornos, esse é o termo, transtornos, né? Como é que o senhor acha que a percepção da verdade pode influenciar nesses transtornos? Quando nós começamos nossas entrevistas aqui, né, nós começamos pelas virtudes cardeais, Hum, né, e falamos ali nessas virtudes cardeais, uma delas que é a temperança, mas poderíamos falar de prudência, poderíamos falar de justiça, todas as quatro. Para os gregos, naquela ocasião, eles buscavam equilíbrio, eles buscavam o justo meio, né? E essa busca era uma busca interna. Lembrando que a filosofia ela nasce do entendimento do cosmo, saindo da explicação mitológica, né, para a razão, e a entendimento do cosmo numa primeira fase, com os pré-socráticos. E depois, quando chega Sócrates, começa então a busca da verdade antropológica, ou seja, do ser humano. Né? E aí tem a frase, né, bastante conhecida, conhece-te a ti mesmo. Quando você conhece, quando você busca conhecer, o que você está fazendo? Você está buscando uma verdade interna. E isso só pode ser obtido quando você entra em equilíbrio entre o contexto que está do lado de fora e o que está do lado de dentro. Né? Então, às vezes as pessoas buscam, eu quero ser feliz. O que é ser feliz? É buscar dinheiro, é buscar sucesso, é buscar reconhecimento, mas essa fórmula já existe há muito tempo, há milênios. Nós é que teimamos em negar o que os nossos antepassados já nos mostraram. A fórmula da felicidade, ela está no equilíbrio. E o equilíbrio começa quando você busca se conhecer, que é uma forma de buscar a verdade. Uma delas, né? Vamos falar de verdade, é um desafio absurdo, porque nós estamos falando de 2.500 anos de pessoas que trabalharam e pensaram em busca da verdade. Mas a primeira delas é a própria verdade.
né? Que, claro, acho que com isso, aí a Adriana pode falar melhor, né? A gente poderia evitar um pouco esses transtornos, né? Uhum. Acho eu. E até completando, eu queria primeiro dizer que é um privilégio estar aqui, né, dialogando com as ciências, inclusive a filosofia ela é estudada no curso de psicologia. Os primeiros anos de psicologia a gente tem a matéria filosofia e é a base onde começa todo o nosso questionamento, não só empírico, mas também a gente levanta muitas hipóteses e a gente segue com a ciência a partir da filosofia. Isso é muito importante, por isso que é uma grande alegria estar aqui. E um segundo ponto, uma correção que eu faço: depressão é um transtorno, tá? É quando o nosso sentimento, e aí sentimento tristeza, aprofundado aí a melancolia, e é inerente, é natural ao ser humano ter os sentimentos, expressar esses sentimentos. Então, a depressão é um transtorno. A forma como a gente se sente é nossa, né? Inclusive, a gente precisa identificar esses sentimentos que são resultados da forma como a gente interpreta o nosso ambiente, que é a forma como a gente interpreta o nosso ambiente é resultado de muitas vivências, né? De tudo aquilo que a gente conhece ao nosso redor. E aí existe um momento em que a gente precisa parar e se autoconhecer, conhecer as nossas estruturas, as nossas percepções, de forma ecológica, né? O nosso ambiente, as pessoas que estão à nossa volta. Existe um cientista que ele levantou uma hipótese, depois eu posso deixar aqui para vocês, que ele falou que mais importante do que a autoestima é o autoconhecimento, é a autopercepção. A partir daí você se fortalece, você pode trabalhar melhor a sua autoestima. Mas quando você se conhece, quando você dá sentido para tudo aquilo que você está percebendo ao seu redor, já é um grande passo para a saúde mental também. Até porque a autoestima, ela é um reflexo direto do quanto tu conhece de ti mesmo, Exato. ou do quanto tu te interpreta, né? Se eu me interpreto como alguém do bem, como alguém capaz, como alguém que consegue, a minha autoestima eleva. Quando eu me olho no espelho, cara, tu não serve para nada. A minha autoestima, quer dizer, é como é que eu estou me interpretando, né? Uhum. E muito tem a ver essa coisa da a filosofia, né? Nós já falamos aqui em outros programas com o Cornel Piaget. Se as pessoas conhecessem mais a filosofia, a gente viveria num mundo muito melhor, né? Os gregos, eles, é, uma fase posterior ali, o Sócrates, Platão, Aristóteles, vieram as escolas helenísticas, né? Nas escolas helenísticas tinha aquela busca pela felicidade, né? E a busca, que eles chamavam de eudemonia, né? Uhum. A busca pela felicidade. E a pauta sempre foi o ser humano virtuoso. E aí a gente cai naquela questão das virtudes, né? Mas que para isso você tem que ter um autoconhecimento e uma disciplina de se entender. Eu estava me lembrando, enquanto a Adriana falava, eu estava me lembrando de um filme que eu vi com a minha neta, com a Sara, que tem 4 anos, né? Divertidamente. Uhum. Divertidamente fala de sentimentos, né? E assim você pensa assim, como eu tô triste, puxa, eu queria sair. Não, a tristeza é importante. O filme fala justamente isso, a importância da tristeza, para você reconhecer, e aí você entra numa fase de autoconhecimento. Por que você está alegre? Por que você está triste? Né? Por que você está com raiva? Todos esses sentimentos, eles fazem parte, vamos dizer assim, da natureza humana. Ora, se você não se compreende, se você não se entende como ser humano, como é que você vai conviver com os demais? Entendeu? É muito importante isso, é fundamental, é essencial. A felicidade, várias pessoas falam sobre isso, né? Mas é até um lugar comum. A felicidade ela está nessa busca interna, nesse equilíbrio, né? Senão você está sempre em desequilíbrio. Você está sempre devendo para alguma coisa, para algum. Eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou com falta de dinheiro, eu tô. Por exemplo, eu passei algum tempo na Amazônia, né? A menos do que eu gostaria até. E você vê o indígena, ele está ótimo, ele está feliz,
Ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de nada. Ele tá em harmonia com a natureza. Ele anda pela selva, eu vi um garoto ali nas arredores de Manaus, num barquinho atravessando o Rio Amazonas, com uma tranquilidade, e perfeitamente equilibrado com o sistema que ele estava inserido, entendeu? Ele não estava preocupado se ia chover, se ia fazer calor, Se havia uma onça nadando. se tinha uma onça nadando, se tinha um jacaré, não estava tudo bem, Sim. entendeu? E aí você vem para São Paulo, você vem para Porto Alegre, para as grandes metrópoles, né? E as pessoas em grande desequilíbrio, atrás de alguma coisa imediata. Não precisa isso? Acho que não. Os gregos já mostravam que não. Você sabe que agora, só falando, me veio aqui um pensamento. Vamos lá. Por que que existe os shoppings? Porque as pessoas têm necessidade de ir em algum lugar fazer compras com segurança, com conforto, etc e É, tal. Por que que existe as padarias? Porque as pessoas têm fome, têm que comer. E assim, que tudo são necessidades, né? sim. Então, se a gente fizer uma linha do tempo, assinem comigo ou não essa ideia que veio aqui na minha cabeça agora. Se a gente fizer uma linha do tempo, os psicólogos surgiram porque o pessoal não entendeu a filosofia. Posso dizer algo sobre isso? É. E faz uma ponte muito interessante, porque houve 3 momentos na minha vida em que eu aprendi a fazer perguntas. Primeiro, quando eu entendi a filosofia, e por isso que eu queria complementar essa fala. Quando eu entendi filosofia, e ali já no questionamento socrático, né, eu aprendi que quando eu me faço perguntas, ou quando eu faço perguntas, as respostas, elas me direcionam. Então, é aquele exemplo que você trouxe. Se eu me olho no espelho, eu falo, nossa, sou uma pessoa horrível. E se eu começo a partir daquele pensamento, daquela primeira percepção, fazer perguntas, eu passo a ter uma outra ideia daquilo que eu estou vendo no espelho. E ó, é a mesma pessoa que está se olhando é a que está fazendo perguntas. Isso Sim. pode modificar muita coisa. O primeiro ponto, quando eu entendi na filosofia que as perguntas adequadas me levavam às respostas saudáveis, eu passei a fazer isso em psicologia também. Então, muitas pessoas vêm para a psicoterapia buscando algumas respostas e eu faço mais perguntas. E aí, no final das sessões, as pessoas, por elas, a partir da percepção delas, encontram o próprio caminho da felicidade. Então, primeiro foi a filosofia. Ela foi o pavimento aí para que eu entendesse a psicologia. E agora a inteligência artificial. Então, eu vou ser arrojada em falar da inteligência artificial porque eu aprendi que fazer as perguntas certas, inclusive na web, me traz respostas mais assertivas, mais objetivas, aquilo que eu quero, tá? Então, sim, de fato, a psicologia ela começou com um embasamento para a gente entender melhor a filosofia. É porque a gente, conversando com o Coronel Piaggio aqui, a gente vê que a filosofia está tudo pensado já, está tudo previsto, tudo tem uma explicação. Se a gente souber entender a filosofia, a vida fica uma beleza. Olha, eu sou suspeito para falar, porque lá em casa é, eu tenho 2 filhos, 2 noras, a esposa e tal. Quando a gente faz refeições, vamos dizer assim, uma dinâmica de grupo, né? Sim, Refeição é uma dinâmica de grupo sim. ancestral, né? Perto do fogo, as pessoas se comunicam, né? E o que que acontece? Tudo para mim é filosofia. Tudo. A filosofia está presente em tudo. Tem uma frase que diz que para quem trabalha com prego, toda solução é um martelo. É um martelo. Eu vejo filosofia em, sabe, por exemplo, não tô aqui, quem sou eu para criticar, né, o mundo, né? Mas assim, o shopping, você falou shopping. O shopping, ele atende necessidades ou ele atende a necessidades que foram criadas para você, Sim. para você buscar o consumo. Sim. Você efetivamente precisa ir num lugar para consumir alguma coisa? Precisa. Isso é essencial para você. Você deve conhecer bem a pirâmide de Maslow. Lá na base da pirâmide de Maslow está lá a alimentação, a casa e tal. E a alimentação, você não pode fazer a sua alimentação em casa. Não, você tem que ir no shopping para consumir uma comida. Nada contra.
Eu acho que o mundo é assim, nós vivemos, esse é o sistema que nós humanos criamos para nós, Uhum. né? O ser humano ele gosta de criar coisas, né? É Gosto. muito interessante. Soluções para a sua vida. Só que assim, as soluções elas acabam virando problema. Vamos falar da energia nuclear. A energia nuclear é uma coisa fantástica. Olha que sensacional. A possibilidade de você ter uma energia assim, prática, na época que surgiu limpa. Aí o que que o ser humano faz? Ele usa para matar. Deixa eu pensar, né, com um favoritismo, né? Então, deixa eu Exato. pegar esse recurso e pensar como ele funciona para mim só, né? O avião, por exemplo, é uma coisa sensacional, cara. Uma coisa mais pesada que o ar, que leva você para qualquer lugar. Sim. Aí o que que você faz com o avião? Guerra. Né? Então é uma coisa impressionante. Nós humanos, Bota um jovem dentro e joga em cima. nós somos fantásticos, né? Porque nós fazemos tudo para mais, mas podemos fazer tudo para menos. É impressionante. Tem uma coisa interessante que a gente fala assim, os inventores, né? As leis de Newton. Não, as leis não são de Newton, elas já estavam lá, ele só deu nome para elas, né? Independente do que você queira chamar de verdade em relação à lei da gravidade, ela já estava lá. Já estava lá. Que a gente estava conversando. Tem aquela senhora que nasceu no interior, nunca estudou, só sabe assinar o nome e tal. Ela nunca estudou inércia. Mas ela sabe que se ela bater a colher de pau na beira da panela, a colher fica e o arroz desce. Isso é inércia. Ela entendendo ou não, tá ali a inércia, né? A gente fala, o Thomas Edison criou o motor a combustão, que na verdade não foi ele, né? Foi o Benz, né? Mas enfim, o Edison levou a fama, né? Mas também não foi o Benz, né? O que eles fizeram? Eles copiaram o aparelho digestivo. Entra combustível, transforma em tração e o que sobra sai. Exato, Né? mais ou menos isso, exatamente. Hoje o chat GPT, eu ouso dizer que é uma cópia do nosso contato com Deus. Porque as respostas estão todas ali. Só tem que saber fazer a pergunta. Isso. Interessante. Então assim, o avião. Os pássaros já voam antes da gente fazer o avião. Tudo a gente copiou. A gente tem que. Eu queria só fazer uma referência, assim, porque é um desafio enorme falar sobre verdade, né? Existem conceitos importantes, né? O que é real, a realidade, o conhecimento e a verdade. A filosofia, ela não é um machismo. Ela é uma disciplina conceitual. Não é um achismo. Não é um achismo. Ah, tá, porque eu escutei Né? machismo. Não, achismo. Não, você não vai. Você pode até filosofar, né? Que é uma coisa bacana. Vamos filosofar. Vamos aqui refletir sobre o mundo, sobre o ser humano. Tudo bem, isso é possível. Agora, filosofar com conceito é uma outra coisa. Sim, com conhecimento. Aí você tem que referenciar, né? Como qualquer conhecimento humano, você tem que referenciar. Então, quando você fala de verdade, para você chegar na verdade, você tem que primeiro entender o que é real, o que é realidade, o que é conhecimento, para você depois chegar na verdade, né? Claro que existe um tipo de verdade que independe até disso tudo, que é a verdade revelada. É a verdade que simplesmente você... É um fenômeno que acontece, é um tipo de verdade, né? Baseada no fenômeno que ela se revela para você. E, bom, aí é uma coisa que, igual do tempo do Platão. Ele saiu do mito da caverna. Ele saiu e encontrou a luz, né? Bom, aí temos um outro tipo de abordagem que aí podemos discorrer mais sobre isso depois. Aí vem as religiões, vem outras coisas envolvidas, entendeu? E muita coisa surge também, complementando o Piaget, que assim, a ciência, ela nasce também do senso comum. Então, muitas pessoas hoje falam do senso comum como algo, não, é ruim, não. Exato. Mas a partir de uma ideia inicial, né, até de uma observação, de uma dedução, como você falou. Então, Isaac Newton estava lá, ele observou o que aconteceu, e a partir de uma ideia, né, que pode ser ou não para todos, né, ele passou a construir uma outra, não sei, aqui me fugiu a palavra, né? Mas a partir de uma ideia inicial, ele começou a construir uma teoria. Meus avós, né, são pessoas do campo, né? Então, o meu avô dizia assim, olha, rabo de galo, daqui a 3 dias, meteorologia, de senso comum, rabo de galo, daqui a 3 dias chove.
Observação. Mas são os cúmulos cirros que vão se acumulando e formam os cúmulos nimbus. Tudo bem, isso já é meteorologia, né? Mais ou menos, me perdoem os meteorologistas, eu não sou especializado, mas é mais ou menos assim que funciona. Sim, Mas nasceu da onde? Exatamente do que você falou, do senso comum. da Então, observação. o senso comum, ele é a observação da natureza. A filosofia oriental, ela é muito pautada na observação da natureza, como os animais se comportam, como as plantas se comportam, como o clima se comporta e como nós, inseridos nesse contexto, nos comportamos. Ora, nós somos 66%, 70%, não sei, de água. Ora, se a água está na natureza. Então, se acontece alguma coisa lá, isso tem que ter algum reflexo em nós. Óbvio que tem que ter. Os orientais são bem melhores que os ocidentais nessa parte, porque eles têm uma visão que é a chamada visão holística, né? É a visão do todo antes do particular. O ocidental ele começa no particular para depois generalizar. A visão dedutiva, né? Os orientais são mais indutivos, eles partem do todo, né? Mas aí já é uma outra. Falando em orientais e induzir, e água, e ancestralidade, eu vou induzir vocês dois a um momento maravilhoso usando água com chá. Ah, é perfeito. Vamos tomar um chazinho? É. Aqui um chá da nossa parceira Tea Shop. O Coronel Piaggio, ele fez uma confissão aqui, antes de nós ligarmos o microfone, de que ele vem aqui no programa pensando muito em tomar o chá e comer o stroopwafel. Bota uma pinça para nós aqui, Breno, por favor. Aqui, Coronel. O chazinho hoje veio Calm Moment. Olha aí, momento de calma. Olha aí, ó. Infusão com tilha e erva cidreira, de relaxante aroma e sabor doce. Aqui o teu stroopwafel. Você já tem manual de instrução de como usar o stroopwafel, né? Enquanto vocês degustam, eu vou dar alguns recados aqui também. Fiquem à vontade. Então, você, empresário, empresária da região sul, região norte, região nordeste, pare de perder vendas, porque o seu produto está longe do seu cliente. Com a Alfa Centro, a sua empresa poderá armazenar em São Paulo, com investimento muito pequeno, com redução dos custos tributários, com prazos de entrega menores e com fretes mais baratos. Então, a Alfa Centro é a solução operacional para a sua empresa em São Paulo. Vai fazer um evento, a Ticket, né, que é a empresa que eu uso quando eu estou no teatro, né, me apresentando. A bilheteria eletrônica, o Ticket, ela funciona de forma intuitiva, é fácil de comprar o ingresso ali e é muito barato para quem contrata. O contato está aí na sua tela. Você que está preocupado, que acha que perdeu os doces bárbaros da Maomé, não, a Maomé não fechou. Só não estão mais do lado da Redenção. Agora estão na Vicente da Fontoura, ao lado do Zafra Ipiranga. Semana que vem eu vou entrevistar a Dona Terezinha aqui. Que graça! Dona Terezinha, 96 anos, e à frente da Maomé lá, eles vão fazer 40, não, 50 anos agora, né? Por aí, que legal. 70, né? Ela vem aqui semana que vem no programa, né? Vai viajar para vários destinos do Rio Grande do Sul ou boa parte do Brasil. Os ônibus da Ouro e Prata oferecem a você pontualidade, segurança e conforto. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Quer presentear alguém e não sabe com o quê? Aqui, ó. Livros. Livro é um presente barato, inteligente e eterno. A única coisa que a gente dá para alguém que a pessoa guarda pro resto da vida é um livro com dedicatória, né? Eu gosto de Só ver. pode deixar um imóvel de 2 milhões para sua netinha. Um dia isso vai num negócio. Agora, se eu der um livro para ela agora, meus netos, eu ganhei do meu avô quando eu tinha 2 aninhos. Esse é o poder do livro, né? E então você pode achar o livro que você procura em uma das 17 lojas da Livraria Santos, Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Se não está em nenhum desses estados, tem um telefone aí na tela que você pode ligar e pedir o seu exemplar. Será enviado para você em qualquer lugar do Brasil, tá? E aqui no Name on Talk acontecem grandes conversas. Essa de hoje, então, está espetacular, né? E que merecem grandes defensores. Precisando de defesa, fale com os advogados Dr. Evandro Raul dos Santos e Dr. Felipe Greff. E tá bom o chá aí? Não, Eu tô esperando. Tá esperando. eu tô deixando aqui o meu. Fica uma dica aí do chazinho com stroopwafel. Dá um tempinho para derreter, para como é que fala? Amolecer. Sabe que o Willem Vos, o holandês que trouxe para cá o stroopwafel, ele falou que isso é invenção de brasileiro, né?
Ah, é? É, A gente é. aperfeiçoa. Ele falou que aqui, ele falou, não, isso é vocês que inventaram aqui, vocês que inventaram. Lá na Holanda a gente só come assim um pescoço. Criativo brasileiro, como sempre, É, né? é que nem, só uma curiosidade, é que nem a garrafa de vinho que os garçons colocam o dedão ali, né, embaixo e tal, naquele buraco, né? Sim. Acham que é para isso. Não é? Eu tava com um amigo meu lá como é que é? Bento? Bento? Não. Lá para cima, lá é Recife. Recife. E ele é um dos maiores importadores de vinho do Brasil, né? Para a região Nordeste lá. Então ele entende muito de vinho. Enólogo, é reconhecido, sommelier, reconhecido no mundo todo. E ele estava dizendo, cara, aquele buraco ali é para fortalecer o fundo da garrafa. Aquilo deixa a garrafa mais forte. Sim. Aí ele tava, quer ver? Esse vinho, por exemplo, custa R$ 2.000 essa garrafa aqui. Pegou a garrafa e fez assim, ó, soltou. E, né? Isso é só a resistência do fundo da garrafa, aquele buraco ali, né? Para proteger o vinho, na verdade. Não tem nada a ver de botar o dedão ali, mas no Brasil inventaram de botar o dedão ali. Me atrevo a fazer isso. Enfim, né? Vivendo e aprendendo, né? Mas vamos lá, assim, ó. Juntando verdade e. Então, só relembrando aqui. A tristeza e a melancolia são sentimentos que te levam à depressão, certo? Isso. Tá. Hoje, a internet, ela divulga mais os fatos, né? Por exemplo, tsunami no Japão sempre existiu, mas agora a gente fica sabendo em tempo real por causa da internet, tá? Hoje a gente tem... o que está acontecendo hoje com o mundo, Adriana? As pessoas estão mais depressivas ou a verdade mudou? A percepção com relação a isso mudou em função das redes sociais? Eu gosto de pensar de forma integrativa. As duas perguntas, as duas hipóteses, elas se complementam quando a gente tem mais acesso às informações e a gente tem menos recursos do que fazer com essas informações. Então, eu gosto muito de pensar, né, gráficos, porcentagens, aumento de casos, da seguinte forma. A maior evidência, então, e a maior conhecimento. Enquanto as pessoas conhecem, se identificam com alguns sinais, elas buscam ajuda, e aí pode ter um raciocínio clínico, um diagnóstico orientado à depressão, e isso é maior divulgado hoje por meio de pesquisas, e que bom que todos nós temos acesso ao que está acontecendo no mundo, por vários motivos, até para que a gente trabalhe melhor intervenção, prevenção e uma série de fatores. E aí, respondendo a tua pergunta, quando a gente está diante de uma notícia e que a gente olha essa notícia de forma passiva e não se observa diante do que a gente está vendo, então catástrofes, né? Às vezes são catástrofes que estão acontecendo em outro país ou muito distante de nós, e a gente não se pergunta, tá, qual é o meu papel, o que eu posso fazer sobre isso, ou o que eu posso fazer por mim diante desta notícia, aí sim a gente vai desenvolvendo uma tristeza e ela vai tomando uma dimensão que, se a gente não toma cuidado, né, isso gera uma sensação de impotência, ou seja, não posso fazer nada sobre aquilo que eu estou visualizando. E essa sensação de impotência pode levar a uma série de outras questões que podem interferir no teu dia a dia, no teu funcionamento normal. Então, muito cuidado, né? As informações chegam para você, mas aí a gente precisa entender o que fazer com essas informações, se a gente tem algo a fazer com essas informações naquele momento, né? Excelente. Vamos fazer o seguinte, sobre o que fazer com essas informações, nós vamos continuar conversando sobre isso no próximo programa, tá? Nós já estamos aí, já estouramos o nosso tempo, que a nossa previsão aqui, ali, ó, quase 30 minutos. Então, a Briana é craque, né? A Briana é craque, né? Porque, bom, eu tenho dito para todo mundo que eu estou literalmente copiando o Jô Soares com esse programa aqui. E a média das entrevistas do Jô era 20 a 25 minutos, se a gente procura balizar nesse sentido, né? Eu tenho certeza que se tivéssemos, aliás, teremos um dia, né? Mas se tivéssemos hoje uma plateia presencial aqui, nessa hora que estamos terminando, e a gente ouviu o ó, porque está pulsando essa conversa aqui, né? Então, convido os dois para continuarem comigo, mas no próximo programa. Você que está conosco agora, até agora aqui, obrigado pela sua companhia. Se está até agora aqui, está gostando, então uma sugestão para você mesmo. Para que o algoritmo, né, entenda, que nem a Adriana falou, se a internet entender, ela te entrega. Para que o algoritmo entenda que você está gostando desse tipo de assunto, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Se puder comentar, compartilhar, e melhor ainda, aí quando você interage, aí ele percebe, pô, esse cara gostou.
Aí ele vai entregar mais para você sobre filosofia, vai entregar mais sobre Neyman Tolkien, mais sobre Adriana, mais o Coronel Piaget, o que tiver tudo na internet referente a esse assunto. Então, pelos seus interesses pessoais, inscreva-se no canal e deixe seu like. Muito obrigado a vocês dois até agora aqui, né? E obrigado a você. Até o próximo Neyman Talk. Valeu!